Estou lendo João a partir de onde eu parei. É o Evangelho de João, o comentário, página 124. E permaneceram com ele aquele dia, era mais ou menos a hora 10ª. O ponto realmente importante aqui não é o que significa a hora 10ª, mas sim porque o autor chega a mencionar o horário. A resposta é: o autor, como foi demonstrado, era um destes dois discípulos. Aquele dia com Jesus mudou toda a sua vida, deixou uma impressão tão forte sobre ele que ele nunca esqueceu a hora exata em que o convite foi recebido e a decisão de aceitá-lo foi tomada. Os comentaristas provavelmente nunca chegarão a um acordo sobre o significado da expressão a hora 10ª. Será que significa a hora 10ª após o nascer do sol, ou seja, cerca de 16 horas? Isso estaria em consonância com o método judaico de registrar as horas, tal como nos sinóticos, mas o mesmo método era frequentemente usado entre os romanos. No entanto, ao calcular as horas, estes últimos também começavam da meia-noite e do meio-dia, tal como fazemos hoje. Empregavam este último método para designar as horas do dia civil. Por exemplo, ao datar arrendamentos e contratos. Entretanto, registros contemporâneos não deixam claro onde um método de calcular as horas termina e o outro começa. O uso provavelmente diferencia em regiões diferentes. Consequentemente, a expressão a hora 10ª pode significar 4 da tarde, 16 horas, 10 da manhã ou até mesmo 10 da noite, 22 horas. Quanto à escolha entre 4 da tarde e 10 da manhã, cremos com A. Edersheim, A.T. Robertson, F.W. Groscheire e muitos outros, que há muitos argumentos a favor deste último horário. Primeiro, João está escrevendo no final do século I. Seus leitores são cristãos gentios, principalmente. Portanto, ele não precisa usar o método judaico de calcular as horas. Ele pode ter usado o método dia civil romano. 2. Em 20.19, o autor deve estar falando do dia romano, então por que não aqui? 3. O contexto parece favorecer esta interpretação. Lemos: permanece com ele aquele dia. Se fosse 4 da tarde, teríamos esperado. Permanecem com ele aquela tarde. Lucas 24:29. Além disso, se a 10ª hora significar 10 da manhã, há tempo suficiente naquele mesmo dia para a busca que resultou em trazer 2 outros discípulos, Simão Pedro e, com toda a probabilidade, Tiago. Veja 41:42. Este método de calcular as horas também se adequa melhor às circunstâncias em outras passagens deste Evangelho. Veja a nossa explicação de 4:6 e 4:52. 5. Este cálculo do tempo harmoniza 19:14 com Marcos 15:25. Se em ambas estas passagens as horas forem contadas a partir do nascer do sol, há um conflito irremediável. 40. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. É como se o autor estivesse dizendo: um dos 2 discípulos que seguiu Jesus naquele dia foi André. Quero dizer, o irmão de Simão Pedro, bem conhecido de vocês. Ele não parece assumir como certo que os leitores estão familiarizados com as histórias de Simão Pedro nos sinóticos? O autor não identifica o outro discípulo, porém tentamos mostrar que este homem era ele mesmo, a saber, o apóstolo João. Veja a seção sobre autoria, data e lugar. 41. Ele, como o primeiro, achou seu próprio irmão Simão. No verso 41 podemos ler: ele, André, como o primeiro, adjetivo protos, achou o seu próprio irmão Simão, ou ele achou primeiramente, advérbio próton, o seu próprio irmão Simão. A evidência externa não resolve definitivamente a questão a favor de nenhuma das variantes. Se a segunda leitura estiver correta, como creem muitos intérpretes,
Então o evangelista desejava transmitir uma das seguintes ideias. Ele vai dar as ideias aqui. O primeiro é: antes de fazer qualquer outra coisa, André achou seu próprio irmão Simão. Ou, número 2, André primeiro achou seu próprio irmão Simão, depois achou alguém mais. Ou 3, André e João saíram ambos para encontrar Simão, mas André o achou primeiro. Apresentaram-se objeções contra cada uma destas interpretações, as quais resultam de se ler o advérbio em vez do adjetivo. Contra primeiro, então, porque nada mais é relatado. Contra 2, então, quem foi a outra pessoa que André achou? Contra 3, então, porque ambos estes homens resolveram encontrar o irmão de um deles. Lembre-se, João também tinha um irmão a ser encontrado. Além disso, ele realmente foi encontrado, como sabemos a partir de Marcos 1, 16, 20 ao 29. Embora a evidência externa seja levemente a favor do advérbio, a diferença não é decisiva. O advérbio pode estar correto, mas se for assim, devemos confessar que não podemos encontrar uma explicação satisfatória. Se a primeira leitura estiver correta, tudo fica relativamente simples. O significado, pois, é que 2 homens, André e João, após passarem o dia com Jesus, ficaram tão impressionados com o que encontraram nele que se tornaram missionários. Cada um resolve, talvez, na tardinha daquele mesmo dia, encontrar seu próprio irmão. André, como o primeiro, encontra seu irmão Pedro. Fica implícito que João, como o segundo missionário, encontra seu irmão Tiago. No entanto, em completa consonância com sua delicada descrição, João não diz isto diretamente. Quando André vê Pedro, lhe diz: "Achamos o Messias." O caminho para esta alegre exclamação foi pavimentado pela expectativa da vinda do Messias, pelo testemunho de João Batista sobre Jesus, 1:29-36, e especialmente pela vista de um dia inteiro com este último em sua morada temporária perto do Jordão. Deve-se considerar, contudo, que a concepção do Messias na mente dos discípulos ainda necessitava de purificação. A história da confissão deles e de seu testemunho revela muitos altos e baixos. Embora, no todo, haja um crescimento gradual em seu reconhecimento e compreensão do ofício mediador de Cristo, mesmo após a ressurreição do Senhor, permanecem elementos nacionalistas unidos às esperanças e expectativas messiânicas deles, Atos 1:6. A alegre descoberta que encontra expressão nas palavras de André foi um bom começo no caminho para um conhecimento maior e mais profundo. Quanto à cláusula parentética, que traduzido é Cristo, de criou, ungir, tá criou aqui, criou, ungir, veja o final da seção 1 da introdução e o comentário sobre o verso 38. 42. Ele o levou a Jesus. André levou Pedro até onde Jesus estava. Jesus olhou para ele, isto é, Jesus olhou Simão de perto, estudou-o por um movimento literalmente, fitou ou examinou-o. Emblemas. Disse: "Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas", que traduzido quer dizer Pedro. Agindo em seu ofício profético, Jesus examina o futuro e vê não o impossível Simão que estava diante dele naquele dia, mas sim o imperturbável Cefas, em aramaico, ou Pedro em grego, isto é, a rocha. Dessa maneira, Jesus prediz aqui o que a graça divina efetuará no coração deste discípulo. Veja também Mateus 16, 18, síntese de 1:35-42. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus se revelando a círculos cada vez mais amplos. A João Batista, que testifica sobre ele, a seus discípulos imediato seu testemunho. No dia seguinte, o terceiro dia, João Batista estava novamente perto do Jordão com 2 de seus discípulos.
André e João, o autor, o qual não menciona a si mesmo em razão de sua delicada descrição. Quando João Batista viu Jesus indo para sua morada temporária, ele disse aos 2 discípulos: vejam o Cordeiro de Deus. Eles seguiram Jesus. Jesus se voltou e, tendo examinado cuidadosamente, perguntou: o que, não a quem, mas estão procurando? Eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde se hospeda? Estavam pedindo um convite para o lugar onde Jesus estava morando, de modo que pudessem, longe das perturbações do campo aberto, passar algum tempo com o homem que havia sido indicado a eles como Cordeiro de Deus. Jesus respondeu: venha e vocês verão. Esta resposta foi ainda melhor do que eles esperavam. Significava que não precisavam esperar por algum dia futuro, mas tinham permissão, convite até para acompanhar imediatamente o Senhor. A partir deste momento, estes 2 homens se tornaram discípulos de Jesus. Era cerca da hora 10ª quando isto ocorreu. Isto é, provavelmente 10 da manhã. Como este foi um passo decisivo na sua vida do autor, ele se lembrou na hora exata mesmo depois. Os 2 homens permaneceram aquele dia com Jesus. Provavelmente na tarde daquele mesmo dia, André encontrou seu irmão Simão e o traz para Jesus. Parece implícito que João, um pouco depois, faz o mesmo com seu irmão Tiago. Não nos surpreende, portanto, encontrarmos estes 4 mencionados juntos em Marcos 1:29. André saúda seu irmão com a alegre exclamação: achamos o Messias! Aparentemente, tanto André como Simão estavam buscando o Messias. Isso é, estavam esperando ansiosamente. Tendo examinado o irmão de André, Jesus manifesta seu conhecimento penetrante e habilidade de predizer o futuro ao dizer: você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, em aramaico, ou Pedro, em grego, que significa rocha. No entanto, esta não foi meramente uma predição, mas também uma promessa, indicada a que a graça de Deus efetuaria no coração e na vida do seu discípulo. Versículo 43 ao 51. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe, que lhe disse: siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas escreveram, nós encontramos. Jesus, filho de José de Nazaré. E Natanael lhe disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: venha e veja. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse sobre ele: vejam verdadeiramente um israelita em quem o dolo não existe, que não é a falsidade, o cara sincero, o Natanael. Natanael lhe disse: como você me conhece? Jesus respondeu e lhe disse: antes de Filipe chamá-lo, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Natanael lhe respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e lhe disse: porque eu lhe disse que eu vi debaixo da figueira, você crê. Coisas maiores do que estas você verá. E ele lhe disse: muito solenemente eu lhes digo, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. 1:43 a 51, 1:43 a 44. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Este é o último dos 4 dias sucessivos comentados no primeiro capítulo do 4º Evangelho. Jesus, ainda em Betsaida, além do Jordão, decidiu cruzar para a orla ocidental do Jordão e dali partir para a Galiléia. Talvez tenha encontrado Filipe enquanto estava ocupado com seus preparativos para esta jornada. Isso é compreensível, visto que Filipe veio da cidade de André e Pedro, a saber, Betsaida, casa da pesca, localizada não longe de Cafarnaum, ao que parece. Contudo, o lugar exato não é conhecido e ainda se debate se havia mais de um lugar
com este nome. Veja também o comentário sobre 6.1. Podemos provavelmente assumir que André e Pedro contaram a seu amigo e concidadãos sobre Jesus. É possível que todos os três tenham vindo ao batismo de João. Jesus disse a Filipe: siga-me. Fica implícito claramente que esta ordem foi obedecida, de modo que Filipe se tornou um discípulo do Senhor. De todos os apóstolos, apenas André e Filipe têm nomes gregos. Quando bem depois os gregos queriam ver Jesus, deram a conhecer seu desejo a Filipe. Ele e André trouxeram o pedido dos gregos a Jesus. Versículo 45. Voltando agora ao parágrafo atual, 1:43-51, o novo discípulo Filipe, por sua vez, encontrou Natanael, que era de Caná, 21.2. Com toda a probabilidade, o Natanael do quarto evangelho é o Bartolomeu dos sinóticos, como foi demonstrado na introdução. Bartolomeu é um patronímico. Bartolmai, significando filho de Tomai. Natanael é um nome hebraico, significando Deus deu, tal como o grego Teodório, que significa dom de Deus. E disse-lhe: o que Filipe disse a Natanael está registrado no verso 45. É importante preservar a ordem de palavras do original. Quando isso é feito, torna-se evidente que, em seu grande entusiasmo, Filipe começa a sentença como uma referência ao Messias e que a última palavra que Natanael ouve é Nazaré. Estes dois conceitos, Messias e Nazaré, pareceram completamente contraditórios a Natanael. Cheio de entusiasmo, Filipe exclama: aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e sobre quem os profetas escreveram, nós encontramos. Até este momento, Filipe está expressando uma grande verdade, pois Moisés e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento, nunca poderão ser entendidos, exceto se Cristo for visto neles. Enquanto não se percebe isto, o Antigo Testamento permanece um livro fechado. Assim que esta ideia é compreendida, as Escrituras são abertas, como indicam claramente as seguintes passagens Lucas, e vai dar as referências. Quando Filipe adicionou Jesus, filho de José de Nazaré, ele não estava declarando uma falsidade, pois legalmente Jesus era de fato o filho de José, Mateus 1,16. Além disso, ao adicionar que ele era de Nazaré, Filipe simplesmente indicou que Jesus havia passado quase todos os seus dias naquela cidade. Filipe nada diz quanto ao lugar de nascimento do Salvador. Não é justo acusá-lo de erros que ele não cometeu. Por outro lado, nesta fase inicial, Filipe provavelmente ainda não tinha alcançado a visão exaltada da filiação divina de Cristo, que o autor do quarto evangelho expressa de forma tão bela no prólogo, 1:1-18, nem chegado ao ápice da confissão de Natanael, 1:49. Versículo 46, Natanael lhe disse: o eco da palavra Nazaré ainda não tinha desaparecido, quando Natanael, em completa sinceridade, exclama: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Alguns pensam que este desprezo por Nazaré deva ser interpretado como advindo de rivalidade entre cidades, uma possibilidade que não pode ser negada. Contudo, tendo em vista o contexto imediato aqui, veja também 7:52. É mais provável que Natanael tenha querido dizer: é possível, de fato, que o Messias venha de Nazaré? Moisés e os profetas predisseram que alguma coisa boa, na categoria messiânica, adviria dessa cidade? Respondeu-lhe Filipe. Filipe dá a melhor resposta possível, uma que lembra de perto a resposta de Cristo a André e João, registrada em 1:39, venha e veja. Versículo 47. Jesus viu Natanael vindo em sua direção e disse sobre ele: vejam, verdadeiramente um israelita em quem o dolo não existe. Jesus afirma isso sobre Natanael na medida em que este, acompanhado por Filipe, aproxima-se dele. Jesus fala de dolo, que é dolos no grego, né? Isca para peixe, portanto uma armadilha. Daí engano, fraude, né? Ele não enganava ninguém, não era fraude, não era engano. À luz de todo o contexto, veja o versículo 51, torna-se evidente que Cristo está se lembrando do patriarca Jacó em todo este relato de sua conversa com Natanael. Quanto a Jacó, seu pai Isaque havia reclamado ao falar
com seu filho Esaú. Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Gênesis 27:35. Veja também o versículo seguinte. Um emprego de engano para vantagem egoísta caracteriza não apenas o próprio Jacó. Veja também Gênesis 30, 37 a 43. Como também seus descendentes. Gênesis 34. Um israelita realmente honesto e sincero, um judeu sem duplicidade, tornara-se uma exceção tão grande que, ao Natanael se aproximar, Jesus exclamou: vejam, verdadeiramente, um israelita em quem o dolo não existe. Versículo 48. O homem de menor integridade poderia ter agradecido a Jesus pelo cumprimento e guardado seus pensamentos para si mesmo, mas não Natanael. Com amável sinceridade, Natanael lhe disse: como você me conhece? Ele deseja se informar sobre a fonte do conhecimento de Cristo. Tinha sido Felipe quem suprira informações para Jesus chegar ao seu parecer? O Senhor agora mostra que esta inferência possível estava incorreta. Jesus respondeu e lhe disse: antes de Felipe chamá-lo, quando você estava debaixo da figueira, eu o vi. Natanael descobre, para seu grande espanto, que o olhar penetrante do seu novo mestre havia entrado até mesmo no santuário de suas devoções interiores sob a figueira. Salmo 139. Versículo 49. Profundamente comovido, Natanael lhe respondeu: Rabi. Veja o comentário a 1:38, nota 44. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como já indicamos, o contexto nos proíbe de abrandar o significado desta confissão. Não se reivindica que a consciência de Natanael sobre o caráter exaltado de Cristo permaneceu neste nível elevado. Entretanto, mantemos que esta confissão deve ser lida à luz da revelação do conhecimento sobrenatural do nosso Senhor, o qual é registrado no contexto imediatamente precedente. Para Natanael, no momento em que pronunciou esta exclamação, Jesus era nada menos que o Filho do próprio Deus. Veja o comentário sobre 1:14. Como, pois, não seria ele o Rei de Israel, o Messias longamente esperado? Salmos 2. Versículo 50. Jesus respondeu e lhe disse: porque eu lhe disse que eu o vi debaixo da figueira, você crê. Coisas maiores do que esta você verá. Jesus não diz nada que menospreze o testemunho glorioso de Natanael. Parece melhor, o mais apropriado neste contexto. Lê o verso 50 como uma declaração e uma promessa, e não como uma pergunta. A essência do que o Senhor diz ao seu novo discípulo é isto, que, como recompensa por sua fé, maiores coisas lhe seriam reveladas. Versículo 51. Sobre que maiores coisas Jesus está pensando? A resposta se torna evidente no verso 51, que inicia pela expressão aramaica do duplo amém, que ocorre 25 vezes no quarto evangelho. Esta expressão pode ser traduzida livremente como muito solenemente. Em geral, inicia uma declaração que expressa uma conclusão ao que a precedeu. A grande promessa que Jesus agora faz se dirige não apenas a Natanael, mas a todos os presentes. Eu lhes digo, e o conteúdo da promessa é este: vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Como no verso 47, assim também aqui no verso 51 se faz referência à narrativa de Jacó. Porém, enquanto o verso 47 tem como pano de fundo Gênesis 27, o verso 51 se baseia em Gênesis 28. Segundo este capítulo, Jacó teve um sonho enquanto descansava uma noite durante sua fuga de seu irmão Esaú, ao qual o tinha enganado. Ele viu uma escada sobre a terra, cujo topo alcançava os céus. Subindo e descendo, nela estavam anjos de Deus. Em conexão com este sonho, Jacó ouve a voz de Deus pronunciando uma gloriosa bênção sobre ele, que culmina nestas palavras: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A escada de Jacó encontra seu antítipo ou cumprimento em Cristo. Este é o significado das palavras do Senhor a Natanael. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este último aqui é retratado como a ligação entre céus e terra, o elo entre Deus e os seres humanos. Aquele que por meio de seu sacrifício reconcilia Deus e os homens.
Com o olhar da fé, os discípulos serão capazes de vê-lo nesta perspectiva. Serão capazes de ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para Jesus, este termo misterioso, Filho do Homem, é tão rico em significado quanto o conceito do Messias. O termo se baseia em Daniel 7. Nós o analisaremos detalhadamente em conexão com o texto de 12:34. Consequentemente, quando se levanta a questão, quais são estas maiores coisas que Natanael verá? A resposta é a seguinte. Primeiro, ele teve um vislumbre do conhecimento penetrante de Cristo. Esse discípulo e outros com ele verá este atributo e todos os demais atributos empregados a serviço da salvação do ser humano para a glória de Deus. 2. Natanael confessou Jesus como Filho de Deus. Algo maior que ele e os demais verão é que o Senhor é tanto Filho de Deus, veja o verso 49, como o Filho do Homem, verso 51. Reconciliando Deus e os homens, a verdadeira escada entre céus e terra. 3. Bartolomeu expressou sua nova descoberta, exclamando: Tu és o Rei de Israel. Algo maior reservado para o futuro é que os seguidores do Senhor aprenderão a adorá-lo não apenas em relação a Israel, mas sim em relação a toda a humanidade, pois ele é o Filho do Homem. Síntese 43:51. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus se revelando a círculos cada vez mais amplos, a seus discípulos imediatos, seu testemunho. No quarto dia, fazendo preparativos para partir para a Galiléia, Jesus adiciona outro discípulo ao pequeno grupo. Era um homem com um nome grego, Filipe, significando amante de cavalos. Não é de surpreender que tenha sido este discípulo quem apresentou os gregos a Jesus. Junto com André, o único outro discípulo com um nome grego, significando varonil. Mas isso aconteceu muito tempo depois, 12:20 a 22. Os primeiros 2 discípulos foram André e João. Os seguintes foram Pedro e Tiago. Filipe foi, portanto, o 5º discípulo em todas as listas de apóstolos. Ele é mencionado como o 5º, Mateus 10:2-3, Marcos 3:16, Lucas 6:14 e Atos 1:13. Ele veio de Betsaida, a cidade de André e Pedro. É provável, por isso, que estes 2 discípulos já tivessem falado a Filipe sobre a grande descoberta. Jesus ordenou que Filipe o seguisse e ele obedeceu. Filipe, por sua vez, encontrou Natanael, um homem de Caná, da Galiléia. Natanael ouviu que o Messias era o filho de José de Nazaré. Ao som do nome deste lugar, exclamou: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele nunca havia feito ligação entre promessas messiânicas e esta cidade. Em vez de argumentar com ele, Filipe responda: Vem e veja. Vendo Natanael se aproximar, Jesus comenta: Vejam, verdadeiramente, um israelita em quem o dolo não existe. Uma referência evidente ao relato de Jacó, registrado em Gênesis 27. Ele revela a este novo discípulo que suas devoções secretas sob a figueira não ficaram ocultas aos olhos daqueles sobre quem Moisés escrevera na lei e sobre quem os profetas escreveram. À luz deste conhecimento maravilhoso, Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Como recompensa por esta manifestação de fé, Jesus promete que Natanael e os demais com ele veriam coisas ainda maiores, a saber, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma referência ao relato do sonho de Jacó sobre a escada, Gênesis 28. Entre estas maiores coisas, podemos mencionar o reconhecimento de que Jesus é não apenas o Filho de Deus, mas também o Filho do Homem, consequentemente a escada entre Deus e o ser humano, e que ele usaria todos os seus atributos para o propósito de salvar os eleitos de todas as nações para a glória de Deus. Então aqui acaba chegando nos 30 minutos aí, né? 29 minutos e 20 e poucos segundos aí. Termina o primeiro capítulo do comentário de João. Primeiro capítulo aí.